nas margens de um lago que nunca reflete a lua. Moradores começam a ouvir vozes que chamam nomes esquecidos. E quem atende a chamada perde algo que não volta mais. Você atenderia? Bem-vindo. Você está no Vale Sombrio. A cidade de Merra Branca sempre viveu com água por perto. Um lago largo que se esticava como um espelho escuro na periferia. E as pessoas o respeitavam como se respeita um monstro adormecido. Mães contavam para filhos que não se aproximassem. Após o anoitecer, pescadores evitavam lançadas onde a água brilhava estranhamente. Havia um pacto tácito de distância que servia como proteção. Até a noite em que o vento trouxe vozes antigas e ninguém mais soube onde começava o sopro do mundo e onde terminava o sussurro do lago. No começo foram cochichos, deslizantes entre as folhas. Vozes inalcançáveis que pareciam falar de nomes que pareciam familiares. Uma sílaba aqui, um sobrenome ali. Lembranças que se colavam às bordas da memória como musgo. E os primeiros a escutar foram sempre aqueles que já carregavam vazios. Viúvas que contavam meia história de alguém que partira. Velhos que buscavam por um rosto que não vinha mais. Crianças que perguntavam por um amigo imaginário, cuja matéria era o esquecimento. Ana e Roberto eram desses moradores que viviam na Rua das Acácias. Amigos de infância que envelheceram sem se separar, partilhando cafés e confidências. E naquela primavera, eles foram os primeiros a notar que as vozes do lago chamavam algo mais que nomes. Chamavam promessas não cumpridas, pequenos pedaços de vida que alguém preferira esquecer. E ouvir uma promessa ser sussurrada de volta à pele é como receber uma moeda que você não pediu. Algumas pessoas, com uma coragem boba ou com uma dor maior ainda, aproximaram-se da margem, ficaram imóveis com os pés tocando a lama fria e ouviram a voz clara dizer aquilo que elas queriam enterrar. Lembranças deliciosas e cruéis que voltavam como imagens e exigiam ser devolvidas ao mundo em troca de uma calma momentânea. Quem respondeu à voz sentiu no corpo uma leve falta, como se uma porção de calor tivesse sido succionada. Pequenas fissuras na memória que ao início pareciam insignificantes. O nome de um amigo por quem eles riam na juventude se apagava por completo. A receita de bolo da mãe sumia como fumaça. E nada parecia ligado. Até que um dia, o pai de Marta não reconheceu o filho ao sentar à mesa. E a cidade percebeu o preço. O encantamento do lago não era gratuito. Ele negociava pedaços de biografias, trocava memórias por silêncio. E a cada noite, o espelho da água brilhava com rostos que não eram reflexos. Sombras que pavoneavam no escuro, esperando por alguém que oferecesse uma lembrança em troca de nada ou em troca de paz. A prefeitura tentou proibir a aproximação. Colocou placas, cercas barulhentas que faziam som metálico no vento. Mas as vozes cruzavam metal e madeira com a facilidade de quem não precisa de portas. Chegavam às janelas como quem conta segredos, e a resistência humana se entortava perante a urgência de lembrar ou de esquecer. No mercado, o açougueiro lembrou que certa vez esquecera o nome de sua esposa. E quando buscou na memória apenas um recorte em branco, o aguardava. Era como se a cidade tivesse cedido um fragmento seu para alimentar a maré. E por mais que chorasse, nada retornava. Ana e Roberto, vendo o sofrimento ao redor, decidiram que fariam algo. Uma vigília noturna na margem do lago, com lanternas que cortavam a neblina adensada. E ali, com o som distante das rãs e o pêndulo do tempo que insistia em ser humano, escutaram o que parecia um coro, uma conjunção de vozes infantis e velhas, que pediam por lembranças emprestadas, e o pedido tinha se tornado uma exigência. Eles tentaram conduzir as pessoas para longe prontos, para afastar curiosos, mas a cidade já caminhava num movimento que escapava ao controle humano. As casas levantavam suas portas como bocas abertas, e os moradores mais fracos traziam consigo objetos que acreditavam serem o preço. Colares, fotografias, pequenos relicários que eles lançavam na água como oferendas. A primeira noite de oferendas trouxe calma temporária.
uma sensação de alívio que passou como febre baixa. Mas o lago exigia mais. Ele tratava de ajustar sua fome. E quando viu que podia pedir mais do que lembranças, passou a soprar memórias inteiras no ouvido de um por um. Peças que moldavam identidades. A cidade entrou numa dança macabra, vizinhos oferecendo o passado, e em troca, recebendo silêncio. Mas o silêncio da casa parecia um pedaço vazio que atraía doenças mais profundas. As crianças cresciam com faltas que nunca iam entender. Os aniversários perdiam nomes. O horror culminou numa noite sem lua, quando as vozes subiram em ondas, e o lago vomitou não apenas lembranças, mas visões de pessoas, que haviam sido apagadas, sombras que repetiam gestos cotidianos. E o povo começou a gritar por reparação, exigindo que se fizesse justiça contra uma sede que não tinha rosto. Foi então que o lago mostrou que podia retaliar. As águas subiram em fileiras, como mãos penetraram casas pelas frestas das portas e arrastaram lembranças com força física, levando consigo fotografias que voaram como pássaros de papel, e jovens que olhavam seus próprios filhos e não reconheciam. Quem via Pusaramsei a lutar contra o próprio sangue. Ana e Roberto, no entanto, descobriram uma coisa que parecia contradizer logicamente o mal. Encontraram, enterrada sob as pedras da margem, uma concha de metal gravada, com símbolos que lembravam cantos antigos. E quando eles a colocaram próxima à água, ouviram um som diferente. Uma voz mais antiga respondendo, não para tomar, mas para negociar. E entenderam que o lago era um receptor de faltas, um colecionador de vazios, que exigia equilíbrio para silenciar sua fome. Eles sabiam que não poderiam devolver tudo, e que qualquer tentativa de forçar o retorno seria fatal. Porém, a urgência de salvar o que podiam os incendiou. Durante dias trabalharam na margem recolhendo oferendas, salvando retratos que flutuavam e recitando versos que a concha parecia murmurar, e por cada lembrança que tentavam resgatar a água, ofertava resistência, e a cidade observava com olhos fundos. Muitos já tendo pago com pedaços essenciais de si mesmos, no ápice do confronto. Quando a lua branca se pôs como uma testemunha severa, uma onda de vozes coordenadas tentou arrastar a própria memória coletiva de Maré Branca, e as casas tremiam como um corpo febril, e naquele momento terrível, Ana e Roberto fizeram o que acreditavam ser o certo. Colocaram a concha na água e pronunciaram o cântico que a velhice do objeto lhes devolvera. E o lago, ferido em seu aparato de solicitações, cerrou as águas como se recusasse a beber mais. E uma luz pálida subiu do fundo, revelando rostos refletidos que já não queriam mais existir. E então, foi como se o próprio lago expelisse suas vozes. Um clamor de protesto e dor. A maré virou, e o grito final foi tal que quem ouviu depois jurou ter sentido o chão tremer. Mas a vitória teve preço. O lago não foi destruído, apenas silenciado por um tempo. E no silêncio que se seguiu havia o peso de perdas irreparáveis. As memórias recuperadas voltaram tortas, como peças de quebra-cabeça, de outros rostos, e outros fragmentos simplesmente não voltaram. Ana e Roberto, exaustos, sangrando por dentro e por fora, perceberam que a concha não apagara a dívida. Ela apenas havia transferido o débito. E no brilho do metal havia a mesma pergunta: quem cuidaria dessa fome daqui em diante? Eles tinham salvado Maré Branca de um apagamento total. A cidade ainda respirava, mas algo no olhar das pessoas havia mudado. Uma profundidade nova de medo. E nas noites seguintes, quando o vento fingia ser vento, um sussurro lembrou que dívida não some, transfere-se. E foi num dia de céu pesado que Ana e Roberto, com mãos que tremiam por culpa e por vitória, entenderam que o silêncio conquistado exigia vigilância perpetuamente custosa. No final não havia júbilo. Havia apenas a escolha amarga de carregar uma centelha do lago dentro de si. Uma fagulha que exigia sacrifícios futuros para manter a balança em equilíbrio, em vez de buscar ajuda além das fronteiras,
em vez de contar a todos o segredo que poderia encher prateleiras de solução fingida. Eles tomaram uma decisão construída na angústia: proteger a cidade por quanto pudessem, e quando a concha pedisse, pagar o preço a qualquer custo, porque aprenderam que o esquecimento, se não mediado, devora tudo. Contudo, como toda história escrita sob fé humana, a solução de Ana e Roberto tinha traço humano demais. E em noites em que o cansaço os desmanchava, vozes brotavam de dentro deles. Vozes que por vezes lembravam mais o lago do que a concha, lembranças que surgiam sem controle, e em sonhos a água sussurrava pedidos que soavam como ordens. O final, como sempre em contos que mexem com limites, foi trágico e inevitável. A cidade recobrou a rotina, mas os dois amigos, e numa madrugada em que a concha repousava sobre a margem como uma relíquia cansada, Ana e Roberto seguiram passos que pareciam menos deles e mais de uma corrente antiga. E pela primeira vez, no reflexo quieto da água, viram não só sua imagem, mas o contorno de figuras que vinham buscando abrigo. E compreenderam que o guardião havia se tornado parte do ciclo, que a defesa podia se transformar em continuidade do sacrifício, e assim, com mãos que já não eram inteiramente inocentes, começaram a coletar memórias da cidade para mantê-las fora do abismo. Porém, a cada recolha, a cada entrega, a voz dentro deles tornava-se mais clara, exigente. E um dia, aquela exigência os consumiu por completo, transformando dois protetores em condutores do esquecimento. E Maré Branca aprendeu que salvar pode ser também a semente de uma nova perdição, que a paz conquistada pode brotar do terror acumulado, e que as vozes do lago, por princípio frio e constante, jamais se calam. De verdade, se esta história tocou as suas noites, inscreva-se, deixe o like e conte nos comentários qual memória você jamais entregaria para calar um passado. Lembre-se que às vezes proteger algo significa carregar um peso que nunca desaparece. Nos vemos na próxima história, aqui no Vale Sombrio.